Olá, sejam bem-vindos em Genebra, cidade da Reforma, e eu me chamo Abraão e muito feliz de ser o seu guia por alguns momentos aqui. Nós estamos fazendo agora um vídeo especial no Muro da Reforma, em plena Place de Bastion, lugar onde os heróis da Reforma Protestante estão. Me acompanhe agora nesse vídeo e a gente vai mergulhar agora na história da igreja e principalmente na história dos reformadores. Vem comigo. Tudo começou com um homem chamado Lutero. Martinho Lutero, na Alemanha, revoluciona a história da igreja contando 95 teses escritas contra o clero católico. Ele coloca numa porta essas 95 teses e muda a história da igreja. Mas o pensamento dele não era mudar a história do mundo, era somente mudar a história da igreja católica. E ali ele promove uma das maiores dissensões religiosas que já aconteceram. Essa dissensão mudaria a história para sempre. Lutero escreve vários livros, casa-se e também tem um grande papel na igreja reformada, mas não querendo ter ela como igreja, mas sim como uma reforma da igreja católica. Traduz a Bíblia para o alemão e faz dessas traduções uma das melhores traduções da época. Lutero, nós devemos muita coisa para ele e ele começa tudo isso aí. Aqui nós encontramos outro fundamentador, um dos grandes pilares da Reforma Protestante, que é Zwingli. Zwingli já pensou completamente diferente de Lutero, ele pega tudo aquilo que Lutero fala, ele acredita piamente e ele faz a igreja reformada. Ele cria uma nova instituição que se chama Igreja Protestante. Ele, na cidade de Zurique, muda a história da cidade de Zurique, mas ele continua acreditando que a igreja deve ficar na igreja, deve estar na igreja. Ele deve pertencer a um sistema só religioso. E aqui a gente vê uma grande diferença entre Lutero, que queria reformar a igreja católica. Um homem entendeu que podia fazer mais do que isso, ir um passo além. Então Zwingli pensa e começa um movimento que até hoje nós os conhecemos como o movimento da Reforma Protestante. E tudo isso acontece no momento em que esse homem, Calvino, chega na cidade de Genebra. Até aí, Genebra era uma cidade miserável, pobre, uma das 3 cidades mais pobres da Europa. Mas quando esse homem chega com suas ideias, com o seu ideal e com a sua fé, a cidade de Genebra o rejeita completamente e o expulsa daqui. Durante 4 anos ele se torna exilado da cidade de Genebra e quando a cidade chega no fundo do poço, eles o chamam outra vez e aqui começa toda a grande mudança. A cidade de Genebra convida um homem religioso para reformatar a cidade e ali começa o Estado protestante. Ou seja, Lutero quis reformar o sistema católico. Zwingli criou uma nova doutrina, uma nova igreja. E Calvino fez a igreja sair da igreja e reformatar a sociedade. Isso é o resumo desses 3 grandes gigantes da fé e da Reforma Protestante. E no dia 21 de maio de 1536, Genebra acolhe Calvino, não somente Calvino, mas a sua ideia. E todos juntos, unânimes, eles fazem um pacto da cidade inteira, e a cidade inteira se torna uma cidade protestante. E aqui começa, dentro da cidade, uma revolução. Muros são reconstruídos, casas são reconstruídas, o povo trabalhando para o povo, todo mundo querendo a mesma coisa, a prosperidade em todas as áreas. E com isso, uma coisa mudou tudo, o conhecimento. Calvino pega todas as crianças e começa a ensinar a escrever e a ler essas crianças. E assim começa a primeira escola pública da história da humanidade. Calvino não só mexe com o sistema infantil e juvenil, mas também adulto, e também cria, juntamente com Theodore de Bèze, a Academia Logos de Genebra, primeira faculdade teológica pública da humanidade. E assim a cidade começa a mudar. Os reformadores
tendo liberdade, e a cidade se torna uma cidade de refúgio. Até os estrangeiros naquela época, que tinham fome e sede, sabiam da fama e da conduta da cidade e vinham dos 4 cantos da Europa para se alimentar, para serem cuidados e para serem melhores pessoas. É isso que a igreja fez dentro da sociedade. Ela transformou a sociedade de uma maneira onde todos tiveram que reconhecer a glória da palavra do Senhor. Aqui nessa parte do muro nós temos 3 grandes reformadores que mudaram a história da Europa. Primeiro nós temos Frère Guillaume, aquele protetor dos huguenotes refugiados na Alemanha. Ele protegeu esses homens e protegeu também assim a reforma protestante de uma maneira muito, muito preciosa. Nós vemos também aqui no segundo ponto Guillaume Le Faciturne. Guillaume Le Faciturne, ele foi um dos grandes homens que leram a Bíblia lá na Holanda em praça pública e revolucionaram a história da Holanda, tornando a Holanda um país protestante. Ele teve coragem de fazer aquilo que poucas pessoas tiveram coragem para fazer, que era ler a Bíblia publicamente. Naquele momento, a Bíblia não podia ser lida publicamente porque era sacrossanta. Ele faz com que a Bíblia tenha acesso para todos. E também nós temos Coligny. Coligny foi um grande amiral, um dos guerreiros da Reforma Protestante, que batalhou na Guerra de Nantes, outras batalhas medievais que fizeram grandes números de mortos, mas um homem brilhante e estrategista que fez com que a França se tornasse um dos países protestantes. A França sempre foi um país de conflitos enormes na história do protestantismo. E a gente viu que Coligny conseguiu fazer as batalhas e vencer as batalhas necessárias que precisavam ser vencidas. Coligny também tinha um coração extraordinário. Dizia que no campo de batalha Coligny era um leão feroz, mas fora do campo de batalha ele era um cordeiro com um coração de ouro. Era um homem que pensava nos necessitados, que amava a justiça e amava a equidade. E através disso ele conseguiu ganhar muito o respeito e a admiração dos seus inimigos. Nessa parte do muro nós temos 3 homens que representam o novo mundo e as novas ideias e ideologias do mundo. Aqui nós temos Roger Williams, o pai da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos da América, ou do hemisfério norte-americano. E ali ele traz algo surpreendente, que era um livro que ele tinha escrito no caminho para o novo mundo. E esse livro se chama Soul Liberty, Bases de uma Sociedade Livre e que busca os seus próprios sonhos. Ali, com a ajuda da Reforma Protestante e também da sua visão, ele implementa uma das culturas mais bem-sucedidas desses últimos 500 anos, que são o Canadá e os Estados Unidos, esses 2 países grandes e muito respeitáveis. Roger Williams muda a história através da igreja protestante e dos seus ideais: liberdade, fraternidade e honra. Nós temos o segundo dessa parte do muro, que é Cromwell. Cromwell foi o pai dos direitos humanos e também o pai do parlamento britânico. Ele consegue entender que a política se faz discutindo, se faz falando, se faz conversando. E ele também é o autor de muitos artigos sobre a diplomacia. Protestante nato, homem de Deus, de oração, entendia que o ser humano deveria ser respeitado em todas as coisas. O pensamento do respeito ao ser humano e do respeito do direito ao ser humano vem de Cromwell e vem da igreja protestante. Uma das coisas que é muito interessante estudar mais sobre isso. E o terceiro que nós temos nessa parte do muro é um homem que vem do novo mundo para os europeus, porque naquela época a Europa ocidental só era o velho mundo. O novo mundo ele ia tanto para o leste como para o oeste. E a Hungria fazia parte desse novo mundo, né? A Transilvânia fazia parte desse novo mundo. A Bulgária, a Polônia, a Rússia fazia parte desse novo mundo. Muitos queriam conquistar essas novas terras e esse Bocskai foi um dos grandes reformadores desse novo mundo lá na Hungria, fazendo uma revolução social extraordinária, tendo marcas até hoje vividas na cultura húngara. E eu queria realmente que você estudasse mais sobre Bocskai, porque ele foi um fenômeno na sua época de uma visão
incrível para a sociedade, pegando tudo que Genebra estava vivendo de melhor e trazendo para a Hungria e também para os países do leste europeu. Em 1602, nós, aqui da cidade de Genebra, festejamos até hoje o dia da escalada. A história é a seguinte: no dia 12 de dezembro, mais precisamente às 2 da manhã, Théodore de Bèze foi acordado por um mensageiro guardião, dizendo que ao final da cidade, na região de Meran, tinham mais ou menos 35 mil homens que estavam prontos para atacar a cidade. Esses homens eram mandados pelo Papa Leão e também todos os principados católicos da região, e eles vieram para destruir Genebra, numa época em que Genebra estava vazia e não tinha muita gente. Sabendo disso, o Papa Leão faz com que todos eles se preparem, os príncipes, e tragam os melhores soldados para Genebra, para destruir Genebra no tempo de escassez, para que ele pudesse dizer que Genebra não era uma cidade de Deus, mas sim uma cidade frágil. Nesse dia 12 de dezembro, às 2 da manhã, Théodore de Bèze pega o seu cavalo, meio desacordado, e vai tentar ver uma maneira de como resolver isso. Enquanto ele estava andando ao redor dos muros da cidade, ele encontra uma mulher com muito frio, mas muito convicta, colocando lenha para formatar uma fogueira, para colocar o seu caldeirão. Enquanto ele vai conversar com essa mulher, perguntar para ela o que ela estava fazendo lá, ela responde dizendo assim: eu ouvi a voz do meu mestre essa madrugada dizendo que eu deveria me levantar e preparar essa fornalha, essa fogueira, e colocar um caldeirão com água quente. Eu não soube porquê, mas eu obedeci. E ali, quando ele viu aquela mulher e ouviu aquela história, ele entendeu qual era a estratégia. E ele posicionou caldeirões de água e de óleo quente ao redor de todo o muro de Genebra. Quando o exército viu ao redor dos muros as fornalhas se acendendo, eles começaram a se preparar para atacar a cidade, porque entenderam que eles já estavam prontos para a guerra. Théodore de Bèze, quando viu o exército chegando para escalar os muros, ele pede para todos aqueles soldados, que eram somente 102 soldados, para derramar aqueles caldeirões de água e óleo quente sobre todos aqueles soldados. Eles ficaram desnorteados e fugiram todos. E os 102, pela graça de Deus e pela revelação de uma mulher, foram salvos. E Genebra, assim, se tornou a capital intocável de Deus na Europa. E agora nós estamos no centro do Muro dos Reformadores, com os 4 maiores reformadores da história da cidade de Genebra. O primeiro que nós temos é Guillaume Farel, um homem de punho cerrado, metódico, muito sério, e também um grande idealizador da leitura bíblica. Ele, se você observar, sempre está com o seu dedo na Bíblia, marcando um texto bíblico, e isso foi durante a vida dele inteira. Ele, um apaixonado profundo das Escrituras, disse que o maior tesouro da história dele era a Bíblia dele. E nós temos ali, no outro extremo, um grande idealizador das políticas internacionais da cidade de Genebra, John Knox. Ele fez uma grande revolução social na Escócia, na Inglaterra, também algumas grandes revoluções na França, e quando ele chega aqui na cidade de Genebra, ele promove um avivamento bíblico, um avivamento de consciência cristã absurdo. Um homem que tinha muita fé e que fez da Escócia o maior parceiro econômico da cidade de Genebra. Inclusive, até hoje, é representado aqui com o brasão da nação escocesa aqui no Muro dos Reformadores, a nação que foi mais parceira da reforma protestante naquela época. Nós também temos Théodore de Bèze, o professor de teologia, um homem doce, um salmista, um cara fenomenal, criador do Salmo, o hino nacional suíço, e também um dos grandes idealizadores da Academia Logos de Genebra, primeira academia de teologia pública da história. Ele reformou a ideia da cidade pelo ensinamento. O ensinamento era tudo para ele, era um grande mestre. E nós temos João Calvino, o herói da cidade, o herói da reforma protestante, legislador, advogado,
homem que entendia a sociedade de uma maneira inteira, a sociedade por completo. Ele não pensava por um, ele pensava para todos. E isso fez toda a diferença para Genebra. Ele foi idealizador da água potável para todos aqueles que precisavam de água, do pão na parte de fora da cidade para aqueles que tinham fome, o idealizador da cidade refúgio, o idealizador da educação para todos, o idealizador da vida da cidade ordenada pela Bíblia. A Bíblia gerou as leis da cidade de Genebra e gerou Genebra. E isso é muito incrível. E aqui nós temos os 4 reformadores. Bem-vindo a Genebra.